figura de pensamento chamado paradoxo. É uma das coisas que eu mais gosto de estar trabalhando. Porque o paradoxo, gente, ele é anterior à civilização. Na natureza, na ausência do homem, existe o paradoxo. E quando o homem criou a cultura, também há esse paradoxo em tudo. Então, o paradoxo é uma forma de linguagem que consiste em uma ideia ou situação que parece contraditória, mas que, ao ser analisada mais profundamente, revela um sentido lógico ou verdadeiro. É uma forma de provocar o pensamento e despertar o interesse do leitor ou ouvinte, muitas vezes levando a uma reflexão sobre a natureza contraditória ou complexa da vida e do mundo. O paradoxo funciona ao apresentar uma aparente contradição que desafia a lógica convencional, mas que, quando examinada de forma mais cuidadosa, revela um significado mais profundo ou uma verdade elementar. Por exemplo, o paradoxo do menor círculo afirma que o maior círculo é maior que qualquer linha reta, mas ainda assim tem um comprimento zero. Isso parece contraditório, pois um círculo é uma forma contínua e uma linha reta parece ter mais extensão. Mas quando consideramos a definição matemática de comprimento, o paradoxo faz sentido. Tá, gente? Eu peguei esse texto, ele fizeram um experimento colocando dois círculos, um menor e um maior, girando sobre uma mesa, e ocorre uma mudança que não deveria acontecer dentro da matemática. Tá bom? Só para resumir, eu vou passar outros modelos aqui para a gente entender o paradoxo no contexto da literatura, que é no qual o paradoxo é frequentemente usado para criar impacto, gerar interesse e transmitir mensagens profundas sobre a condição humana, a sociedade e o mundo em geral, ok? Então, pessoal, de modo etimológico, a palavra paradoxo tem origem no grego, né? Sempre é grego, né? Sempre, quase sempre. Grego ou latim. Paradoxos, formada por para, contrário a, além de, e doxa, opinião, crença. Então, fica crença contrário à crença, que significa literalmente contrário à opinião ou contrário à crença. Assim, o paradoxo refere a uma ideia que vai contra a opinião ou crença comum. Então, o paradoxo é isso. Ele é contra aquilo que está, entre aspas, estabelecido. E causa um estranhamento, uma surpresa, uma revolta pela coisa ser do jeito que é. Vamos analisar algumas passagens na literatura sobre o paradoxo. A gente vive se matando todos os dias. Se mata de trabalhar, se mata de estudar, se mata de amar, se mata de tantas formas, só para continuar vivendo. Ou seja, aquele círculo, né? A gente deixa de viver para trabalhar de modo excessivo hoje em dia, mas esse mesmo trabalho que você, essa mesma luta que você executa para se manter vivo, é a mesma coisa, a mesma ferramenta que tira a sua vida, porque você está deixando de viver para ficar preso num escritório, por exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ou seja, todo esse poema de Camões está recheado de paradoxo. Pessoal, e o paradoxo e quase todas as formas de figuras de linguagem não se baseiam apenas no texto, na poesia, na literatura, mas na escultura, no quadro, no teatro, tá bom? E, por exemplo,
Veja essa pintura a óleo e essa tirinha sobre coisas que são paradoxos. Por exemplo, essa maçã no espelho. Como ela pode refletir ela mordida, se ela está inteira? E o discurso desse professor aqui, que diz ao aluno que toda certeza é relativa, que não há certeza nenhuma sobre nada. Daí o aluno pergunta: tem certeza, professor? Absoluta, ou seja, ele já quebrou. Se ele diz que tudo é relativo, como que ele diz que a sua certeza é absoluta? Temos mais alguns quadros antiguíssimos aqui que a gente vai estar analisando sobre aquela velha pintura da queda d'água. Então a água vem aqui, né? Vem, sobe e cai de novo. Como essa ilusão de ótica transformada em paradoxo? É impossível isso. Temos duas mãos desse lado, mas qual mão que está desenhando a outra? Quem começou primeiro? Então o paradoxo também se encontra na pintura, na biologia, por exemplo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então isso também são conceitos que causam paradoxo. Eu vou deixar aqui uma tira de um rapaz muito inteligente que se livrou da sua execução, da sua morte, fazendo esse jogo de paradoxo. Eu não vou explicar, vou deixar que vocês pensem. Tem um site aqui de onde eu tirei essa figurinha aqui. E o paradoxo que ele diz é o que vai salvar a sua vida. Então eu vou comentar, daí vocês vão comentar para mim embaixo do vídeo, tá bom, gente? Você vai morrer, mas daremos opções. Se falar uma verdade, será queimado. Se falar uma mentira, será fuzilado. Ele responde: eu serei fuzilado. Então, ao paradoxo. Então, eles dizem: tchau, senhor paradoxo. Por que ele foi salvo? Hein, gente? Eu quero que vocês pensem, depois vocês me avisem. Outros exemplos do paradoxo em frases. A única constante na vida é a mudança. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o que ainda precisamos aprender. Para ganhar, às vezes é preciso saber perder. O silêncio pode ser ensurdecedor. A liberdade é a prisão mais doce. Quem nunca erra, nunca aprende. O amor é a única guerra em que o honroso ser um prisioneiro. O amor é a única guerra em que é honroso ser um prisioneiro. Melhor dizendo, esses são alguns exemplos que ilustram como o paradoxo entra na vida da gente e está presente em tudo. Uma verdade subjacente em relação a tudo. Então, essa figura de pensamento é um pouco extensa, né, gente? Vamos analisar. Então, vocês vão estar ouvindo essa dicotomia que trabalha de modo paradoxal. Por exemplo, para ir para qualquer lugar, primeiro você deve andar até metade do caminho. Depois trilhar a metade da distância, restando posteriormente a metade do percurso. Restando assim de modo sucessivo a metade. Ou seja, fizeram um experimento como a minha mão poderia, por exemplo, chegar na outra mão.
Daí, na matemática, eu vou dividir a medida, né? Por exemplo, metade, depois a metade, a metade, a metade, até que no futuro a minha mão se aproxime. Mas se você fizer isso na matemática, você nunca vai conseguir fazer com que a sua mão se una ou qualquer objeto. Então isso aqui é um paradoxo. Por exemplo, se você dividir, você nunca vai chegar a encostar em nada. Ok? Isso um exemplo do paradoxo que posteriormente foi explicado. Eu não vou dar detalhes sobre isso. Eu tirei da revista Galileu, tá bom? 11 paradoxos que vão pirar o seu cabeção. É a matéria que vocês podem pesquisar no Google. Tem vários conceitos lá interessantes sobre isso. Mas como a nossa aula é longa, eu não posso me deter tanto ao paradoxo. Tá bom, gente? Então, outro exemplo. Nessa tirinha de Agar, a que você atribui seu sucesso como líder, irmão Agar? Ele diz, a minha sinceridade. Depois que se aprende a fingir sinceramente, o resto é fácil, ou seja, é um paradoxo. Como é que ele vai se basear o seu sucesso na sua sinceridade, que é fingimento? Mais um texto da revista Galileu, que conta uma história de um paradoxo, para vocês verem que o paradoxo não está somente no texto, mas está na realidade, na obra de arte, na pintura, na filosofia. Se um barco tiver toda a sua madeira restaurada, ele continuará sendo o mesmo barco? Eu estou só resumindo a história. Então, houve uma guerra de pensamento sobre isso. Como, por exemplo, o corpo humano. Será que eu sou o mesmo Júlio de 5 anos atrás? A ciência diz que a cada 2 anos e meio, se não me engano, se não me falha a memória, a gente tem um corpo completamente renovado. Então, essa história ficou na cabeça de muitos filósofos, como o paradoxo do navio de Teseu. Pesquisem, gente, sobre essa ideia, ok? Então, vamos estudar o próximo figura de pensamento, que é... Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritas. Um modo fácil de aprender.